Olá, aqui é o professor Felipe Neto e vamos iniciar aqui falando um pouco sobre os elementos que constituem os sistemas mecânicos. Então, nós temos três elementos: os elementos de inércia, os elementos elásticos ou de restituição e os elementos dissipativos, né? A inércia, né, lembrando lá da lei do Newton, é a tendência do corpo a resistir o movimento, né? A não ser que seja aplicado, quando aplicado uma força sobre ele, né? Os elementos de restituição, né, são os elementos elásticos, que dentro da mecânica geralmente é representado por uma mola, né, que vai tender a restituir o corpo para a sua posição de equilíbrio, e aí vai sempre relacionar uma força e um deslocamento, né? Os elementos dissipativos que vão dissipar a energia mecânica do sistema, né? E geralmente é relacionado aí entre uma força e uma velocidade. Isso aí vai ser melhor abordado mais adiante. O elemento de inércia, né, que para o caso de digamos, um movimento translacional, vamos ter uma representação aqui, né, que seja uma relação entre a força e a aceleração que é dada pela massa, né? Então a massa é o nosso elemento de inércia aqui, né? Representa a nossa inércia. E aí, para um caso geral, tridimensional, em que seja aplicado, por exemplo, um momento no corpo, vamos ter o nosso tensor de inércia I, né? E, convenientemente, alinhando-se os eixos, esse tensor de inércia ele pode ser simplificado, né, ainda para o movimento 3D, tá? Pode ser simplificado de modo a termos somente os nossos elementos na diagonal principal do tensor, né? E para um caso mais simplificado ainda, um caso em que nós tenhamos aí um movimento somente no plano, aí vamos ter somente uma componente de inércia. E podemos escrever de forma resumida, então, a relação de Euler, né, envolvendo exatamente o momento aplicado no corpo, né, e vezes o alfa, né, que é a aceleração angular. Tá? E isso aqui de forma bastante simplificada. Né? Também é comum achar, né, escrito também nesse formato aqui, né, a derivada segunda da posição angular. Tá? Já o elemento elástico, ele é geralmente representado dentro da mecânica como uma mola, né? E aí nós temos aqui na nossa mola a constante elástica da mola K, uma força de restituição sendo aplicada, na verdade uma força sendo aplicada e a ação e reação, então a reação é uma força de restituição contrária ao movimento. E aqui nós temos duas posições, né? Posição 1 e posição 2. Tá? As molas, elas possuem um certo trabalho de forma linear dentro de certos limites, né? Então, o que se faz geralmente é considerar o valor, né, um range aí para o qual podemos aproximar o comportamento da mola como sendo um comportamento linear. De tal modo a termos essa relação linear entre a força e o deslocamento, né? E essa constante de proporcionalidade é exatamente a constante da mola. Tá? O x vai ser a diferença entre as posições. E caso não seja uma mola linear, ou então se deseje representar força de restituição na região que não seja linear, né? Então, a partir daqui, por exemplo, ou aqui, podemos utilizar essa equação aqui, né? Então, a força de restituição vai ser Kx mais alfa x ao cubo. Né? O elemento dissipativo, né, ele vai ser responsável por dissipar a energia mecânica do sistema.
Sua simbologia geralmente utilizada é essa daqui, tá? E aqui nós temos a representação muito semelhante para a representação da mola, né? Só que vamos ter a força dissipativa e aqui nós temos, na verdade, a velocidade, né? Então nós temos a relação entre a força e a velocidade do componente, tá? E aí, considerando também uma região linear, né? Uma região na qual o nosso sistema dissipativo ele se comporta de forma linear, podemos escrever nesse formato, né? Que a força dissipativa vai ser igual a essa constante de amortecimento vezes a velocidade. Tá? Caso se queira trabalhar dentro da região não linear, então pode ser utilizado também essa outra relação aqui. Okay? Vale falar que aqui nós temos de forma geral sendo representado um amortecimento viscoso, mas nós temos outros tipos de sistemas dissipativos, né, de amortecimentos. A título de exemplo, o amortecimento seco, né, por atrito seco, e o amortecimento de histerese de materiais.